Fala família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, chave São Paulino na área. Galera, vamos falar aí do jogo de ontem, onde São Paulo empatou em 2-2, porém o que ficou marcado foi a polêmica e a confusão após o gol do São Paulo. É isso aí, galera. Teve várias confusões aí na internet que foi colocada aí para todo mundo ver, né? Uma delas aí foi a questão do Carlos Miguel ter postado uma foto com o Luciano sentado, chamando ele de otário. Porém, ele não viu alguns detalhes onde ele pode ter se prejudicado. O que seria essa questão? Ele postou a foto de dois patrocinadores dele, marcou lá dois patrocinadores no Instagram. Um seria a Nike e o outro seria a marca da luva que ele estaria usando. Né? O que leva um cara que é profissional, primeiramente ele é profissional, a marcar os patrocinadores dele, uma confusão gerada por ele, por não respeitar aí o momento mais precioso do futebol, que é o momento do gol. Ele perdeu a cabeça, empurrou o Caleri e acabou se desentendendo com o Luciano. Porém, o que fica aí pra mim é o seguinte, galera. Até onde vai o futebol? O futebol tá acabando, será? Por quê? Antigamente os caras podiam driblar, podiam comemorar. Hoje você não pode comemorar num estádio que só tinha uma torcida única. São Paulo fez o gol. Ao comemorar o gol entre eles, foram arremessados vários objetos no campo e o Carlos Miguel sai lá do gol dele para poder empurrar o Caleri para fazer média com a torcida que ele abandonou. A torcida que ele abandonou. Eu acho que é o seguinte, ele tinha que respeitar. O futebol, o bom do futebol era futebol arte, o gol, o momento mais especial. Hoje não tem mais isso. Então o Carlos Miguel fez o que fez, ainda colocou um post no Instagram, onde ele marca o Luciano como otário, e o Luciano respondeu da seguinte forma, mostrando os títulos, os gols, as assistências e o tempo de jogo, falando que ele era um mero principiante no futebol. Ele estava começando agora. Então, para você que viu, o que achou da atitude de Carlos Miguel? E é isso, galera. Será que o futebol está acabando? Onde você não pode mais comemorar gol? Precisa ser mudado isso. Torcida única, tudo bem, beleza, mas o cara tem que comemorar, é o melhor momento do futebol. Isso não serve só para São Paulo, serve para qualquer outro time. Você vai jogar na casa do adversário, faz o gol, faz parte, tem que comemorar mesmo. Entendeu? Então deixe sua opinião nos comentários. Galera, falando um pouco do jogo aí, o São Paulo teve a oportunidade de ganhar mais um jogo, né? Porém, se omitiu após fazer o primeiro gol com o Lucas, onde o Lucas tabelou com o Caleri e fez o gol ali, tirando do Carlos Miguel. Teve uma segunda oportunidade, o Lucas partindo pelo meio ali, que é onde ele se sai muito bem. Porém, foi um pouco fominha, eu acho. Não poderia ter tocado ali tanto pro Caleri como o Luciano, que estava pelo lado esquerdo, o Caleri pelo lado direito, né? Um dos destaques do jogo foi o Lucas, positivamente, porém poderia ter sido menos fominha. Na questão de um jogador que não teve destaque, e eu acho que foi uma das piores atuações para mim, foi a do Luciano. Luciano que perdeu algumas bolas no meio de campo e uma delas que gerou um gol do Corinthians. Muito se fala aí das falhas, né, do goleiro Jandrei, mas eu não acho que foi falha, porque ele estava mal posicionado. O Arboleda, no primeiro chute ali do Coronado, o Arboleda poderia ter fechado, porém ele acertou, aquele mão de jacaré, tudo mais, não esticou o braço, mas é um chute que a zaga ali poderia ter fechado, e os jogadores de linha poderiam ter atacado mais, não deixado o time do Corinthians respirar, porque só tinha praticamente garotos ali, principalmente na zaga. Então o São Paulo perdeu mais uma chance de afundar um rival. Se o rival vai jogar na casa do São Paulo, eles não têm dó, eles afundam o São Paulo, tá nem aí. Quanto mais baixo o São Paulo puder ficar, para eles é melhor. O São Paulo é o contrário, quando pega o time na zona de rebaixamento. O São Paulo, quando pega um time na zona do rebaixamento, é aquele respirador de UTI. Ele chega e dá aquele último ar para o cara tentar sair da zona do rebaixamento. Se o São Paulo estiver na zona de rebaixamento ou tiver numa situação ruim, os times que vêm enfrentar o São Paulo vai querer afundar o São Paulo cada vez mais. Então tem que mudar essa mentalidade dos jogadores, mudar essa mentalidade, entrar para jogar, independente de quem seja, tá perdendo, tá afundado. O São Paulo tem que fazer o papel dele e fazer o papel bem feito. Fazer quanto mais gol, melhor. Né? O São Paulo teve uma mudança aí na zaga, que Alan Franco, que estava com um problema aí, de um desgaste físico, acabou ficando no banco de reserva e forçou o terceiro cartão amarelo. Não deve enfrentar o Cuiabá na próxima rodada. O São Paulo também teve o Luciano, que levou um amarelo, um destaque negativo aí na partida, que no meio de campo não dá, tem que jogar de segundo atacante, e se ele não quer sair, então vai para o banco, vai para outro time. Luciano fez muito pelo São Paulo, fez gols, conquistou a torcida, porém não é unanimidade no clube. O clube sempre é maior do que ele.
Então deixa aí nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam do jogo. Para vocês, quem foi o destaque positivo e quem foi o destaque negativo no jogo de ontem contra o Corinthians. Em entrevista coletiva, Zubeldia fala do pouco tempo de descanso do São Paulo, seria um empecilho aí para o São Paulo ter jogado bem. Na minha opinião, galera, não foi isso, tá? O São Paulo, por ter jogado menos tempo, teria um maior entrosamento que o Corinthians que jogou na terça-feira. É uma situação que pode ser que deixa o jogador mais cansado, só que o São Paulo tinha plenas condições de ganhar o jogo, não precisaria colocar isso como desculpa. O Zubeldia é um técnico que está invicto no São Paulo, não perdeu nenhum jogo desde a sua estreia, porém ele tem que rever alguns conceitos e algumas teimosias. Uma das teimosias é colocar o Luciano como meia. Demorar para mexer, sabendo que o Luciano já tinha sofrido o primeiro cartão amarelo, era um jogador de alto temperamento, poderia ter mexido ali no intervalo, ter colocado Ferreirinha para ganhar mais velocidade e deixar os caras mais acuados. Porém, ele optou em trocar no meio do segundo tempo, colocar Michel Araújo, que é um meio de campo, que acabou de renovar, e o Wellington Rato também entrou no jogo. O Wellington Rato que também visivelmente fora de forma, fora de ritmo de jogo principalmente. Então, para mim, o Zubeldia ficou meio retrancado no jogo, não quis colocar o time para frente como deveria. Depois que o time do Corinthians teve uma expulsão lá do jogador deles, que o Zubeldia começou a querer mexer no time para ir para frente, porém ali já era tarde, os caras iam se fechar mais ainda, não tinha opção ali para você jogar. Então, deixa nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam do jogo, se o Zubeldia está correto em falar que o São Paulo teve menos tempo de preparação, e se as modificações do Zubeldia foram as melhores na opinião de vocês. Deixe nos comentários e tamo junto, é nóis, um abraço, até logo.